Eu estou aqui com a Simone Becestil, não é isso? Sim. A Simone, que ela foi obreira, se afastou, mas numa vigília do resgate, ela voltou. E hoje está aqui para dar o seu testemunho. Não é isso, Simone? Sim, senhor, bispo. Mas antes de você falar a respeito da sua volta, o que trouxe você à igreja? Bem, bispo, o meu ex-marido era um homem agressivo, um homem que me torturava. Ele usava as técnicas militares que ele havia aprendido no curso, ele usava comigo. E durante 7 anos eu vivi sofrendo nas mãos dele. Eu tive uma filha com ele, ele começou a agir de uma forma agressiva com ela também. E chegou um ponto que eu não suportava mais as agressões dele. E eu decidi então me separar. Só que eu fugi da cidade onde eu morava com ele para a cidade onde estavam os meus pais. Eu falei para ele que eu ia passear. E chegando lá, então, eu me sentindo segura na presença dos meus pais, eu comuniquei a ele que eu não ia mais voltar embora. E foi quando ele foi, no outro dia até lá, ele sequestrou a nossa filha, que na época tinha 2 anos, e no outro dia ele matou ela com 2 tiros e se matou. Então, a partir dali, eu me senti no fundo do poço. Eu desejava só a morte, eu vivia vestida de preto, eu andava em cemitérios, eu tentei me matar novamente. E através dessa amiga, ela falou para mim de um Deus que eu não conhecia, de um Deus que eu nunca tinha ouvido falar. No início eu até relutei em a Igreja Universal, porque era tudo muito... Não era o que eu era acostumada a ouvir, né? As pessoas falarem de um Deus assim que seria capaz de transformar a minha vida, porque eu sofri muito desde a minha infância. Quando eu conheci esse Deus, né, que eu tive um encontro com ele, que eu senti que o meu interior tinha sido lavado, que eu tinha sido renovada, transformada numa nova Simone, eu passei a ter o desejo de evangelizar, de resgatar aquelas almas que também tinham sofrido como eu. Aí eu passei a evangelizar, senti vontade de ser educadora da EBI, passei a ser educadora da EBI também. Aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, senti o desejo de conhecer quem era o Espírito Santo. Passei a buscá-lo, me entreguei para Deus, fui batizada com o Espírito Santo e fui levantada obreira. Fiquei 4 anos e meio na obra. 4 anos e meio. 4 anos e meio na obra. Como obreira? Como obreira. Como obreira e como educadora da EBI. Eu me doava. Eu era uma obreira, assim, ativa. Eu me doava, eu me entregava para Deus. Eu amava ganhar almas. Evangelizar era a minha vida. Na EBI eu procurava fazer o meu melhor, né? Não tinha, como dizem, tempo ruim para mim. Tudo o que precisava, eu estava ali sempre pronta para fazer, para o meu Deus, para me entregar. Só que nesse tempo, eu já estava no 2º casamento, que também foi um casamento destruído. Eu tinha uma carência afetiva muito grande. E eu tive 2 filhos nesse 2º casamento também. Mesmo como obreira, mesmo batizada com o Espírito Santo, tinha algo em mim que me faltava, que era na vida sentimental. Só que eu, fazendo as coisas para Deus, eu não dava importância a isso. Mas com o passar do tempo, o meu marido não aceitava a minha fé, ele falava mal da igreja, era uma pessoa que valorizava mais a família dele do que a mim, ele me deixava sempre de lado, eu era a última na vida dele. E com o tempo eu fui me cansando. Eu cansei de lutar por ele, eu fui esmorecendo e resolvi então me separar. Quando eu me separei dele, as palavras que ele dizia para mim, eu lembro que ele dizia para mim, onde está o teu Deus? Ele dizia isso para mim e falava coisas que me feriam, que eu nunca ia ser feliz. Então eu deixei entrar no meu coração. Tudo que ele dizia para mim, eu deixei entrar dentro de mim. E eu também comecei a passar a prestar atenção nas minhas amigas que eram solteiras. Eu comecei a pensar, bom, se eu for assim como elas, eu vou ser feliz.
porque eu tinha um desejo de ser livre, um desejo de ser feliz sentimentalmente. Se não deu certo com ele, eu ia buscar em outra pessoa. E eu comecei a enfraquecer espiritualmente, porque eu tirei o olhar de Jesus, eu tirei o meu foco, que era Jesus, o olhar do altar, e passei a olhar para mim, para a minha vida, para os meus interesses pessoais. Eu queria cuidar de mim, eu não olhava mais para as almas. O foco, a partir daquele momento de então, era eu. Eu priorizei a mim. Passei a cuidar do meu exterior, eu não dava mais importância para o meu interior. Eu deixei pouco a pouco, eu fui deixando de ler a Bíblia, eu não dava importância mais para ter a comunhão com Deus. Isso como obreira? Como obreira. Eu ia trabalhar nas reuniões, eu detestava trabalhar nas reuniões de libertação, eu até ia, mas na hora da oração forte eu dava aquela fugidinha para trás do salão. Porque começou a acusar na minha mente, né, que eu não estava bem, que eu não era mais digna de colocar a mão na cabeça das pessoas e orar por elas. E eu já nem sentia mais vontade. A minha oração era uma água, era aquela oração rápida, assim, só para descargo de consciência mesmo. Eu não tinha mais comunhão nenhuma com Deus. A prioridade era a mim. Mas eu também pensava, não vou sair de obreira, eu vou ficar como obreira, mas eu vou levando a minha vida assim. Passei a cuidar de mim. E foi despertando dentro de mim coisas que, antes de eu me converter, nunca tinha despertado. Eu nunca tinha feito aquelas coisas que eu passei a fazer. Eu comecei a me prostituir, mesmo sendo obreira. Mas aí eu já não colocava mais o meu uniforme. Só tinha o título. Só tinha o título. E também não fazia mais parte da EBI. Eu quis sair da EBI. Só mantive o título por algum tempo. Aí foi quando, naquele ano, eu comecei a perder tudo. Pouco a pouco eu fui perdendo tudo. Eu perdi o emprego, eu passei a ficar doente. Sempre eu estava Simone lá nos hospitais, com problemas de enfermidade. Eu passei a ter hipoglicemia, problemas nos rins, problema no sangue, problema de bexiga, tudo que podia imaginar a Simone tinha. Eu tinha uma farmácia dentro de casa. E então eu enferma, tinha perdido o emprego. Na faculdade, eu também já não estava mais dando o meu melhor. Eu era motivo de risos na faculdade. Eu que tinha iniciado tão bem, as pessoas, meus colegas, passaram a ter pena de mim. Eu fiquei uma pessoa assim, pelo fato de ter muitas enfermidades, eu fiquei muito magra, muito magra. Eu tinha vergonha de mim, vergonha de sair na rua. E eu também deixei de lado a faculdade. Eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais sair. Só que o quê? Chegou aos ouvidos do bispo, que eu havia me prostituído, porque eu não fui até o bispo. Mas chegou aos ouvidos dele Não procurou ajuda? Não procurei ajuda, não. Porque eu pensei assim, se eu for procurar ajuda, se eu for comunicar, eu sei que eu vou sair, eu não quero sair. E quando eu saí de obreira, que esse meu namorado, ele ficou sabendo, ele se transformou em outra pessoa para mim. Ele começou a me humilhar, ele começou a me agredir com palavras. E eu comecei a ficar dependente daquele relacionamento. Parecia que quanto mais ele me maltratava, mais eu queria ele. E esse relacionamento demorou quanto tempo? Demorou em torno de uns 7 meses, mais ou menos. 7 meses, mas foram 7 meses de inferno. Eu deixei de lado meus 2 filhos, eu deixava nas mãos da minha sobrinha e ia para a cidade onde esse rapaz morava para ficar com ele. A minha filha, ela teve problemas de depressão, eu tive que levar ela em psicólogos. O meu filho, ele passou a fazer parte de gangues na escola. Eu quase perdi os meus filhos. Eu estava perdendo tudo na minha vida. Quer dizer, a sua vida, mesmo como obreira, era uma vida sofrida, de humilhação, de dor, por você ter abandonado essa fé. Sim, eu só tinha o título. Mas eu tinha abandonado a minha fé. Eu tinha tirado o foco do Senhor Jesus. E quando foi, Simone, que você disse assim, não, agora eu tenho que voltar, não posso continuar
nessa situação? Foi quando eu senti o desejo de ser prostituta. Eu tive o desejo de me prostituir. Aí eu caí em si, porque eu cheguei a fazer isso, bispo. Eu lembro que uma noite, primeira vez que eu fiz isso, meu filho... Ele estava dormindo e eu fui tomar banho. E eu queria tirar aquela sujeira, mas era sujeira da alma, sabe? E aquela sujeira a água não ia tirar. E eu senti saudades do meu Deus, que eu tinha abandonado, porque eu passei a olhar para mim. Eu senti desejo de voltar, mesmo não acreditando em mim, porque eu dizia para Deus, eu acho que eu não vou conseguir, que eu não vou ser capaz, mas me ajuda, porque eu não quero morrer. E a partir dali, eu comecei a ir na igreja, mesmo sem vontade eu ia. Eu tinha vontade de ficar em casa, mas eu ia na igreja. Quando eu chegava lá, eu olhava para os obreiros com ódio, com raiva, e ao mesmo tempo aquela dor dentro de mim. Porque eles não tinham abandonado Jesus e eu tinha. Eu sentia vontade de ir embora, eu me sentia mal nas reuniões, mas eu ficava. Eu lutei contra o diabo, eu lutei contra a minha vontade, porque eu queria esse Deus novamente. Eu sentia a saudade dele, a dor de um dia ter tido Deus, ter tido o Espírito Santo e ter perdido é muito grande, é imensa. Porque só quem sabe, quem um dia teve a paz do Espírito Santo e perdeu, sabe do que eu estou falando. E eu passei, bispo, a lutar. E foi quando o bispo Sérgio falou da vigília das vestes brancas. Um mês antes da primeira vigília, eu já tinha comprado as minhas vestes e passei a consagrar elas. Toda noite, na oração que o bispo fazia, eu consagrava as minhas vestes. A primeira foi a vigília dos obreiros. Bom, a partir dali eu me renovei, eu me tornei uma outra Simone. Aí depois teve a segunda vigília, dia 27 de junho. Depois a última vigília, dia 4 de julho. Essa vigília, o bispo Sérgio disse que o amigo dele, o Senhor Jesus, ia ser apresentado para todas as pessoas que estavam nessa vigília. Eu lembro que, na hora da busca, eu disse para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis aqui a tua amiga, o meu nome é Simone. E a partir dali, eu senti que o Espírito Santo me encheu novamente. A partir dali eu fui renovada, fui cheia do Espírito Santo. E a minha vida desde então, bispo, passou a ser outra. Como é que está hoje? Hoje, bispo, eu sou uma nova Simone. Hoje as coisas para mim tudo dão certo, tudo flui. Os meus filhos que estavam indo mal na escola, hoje eles estão excelentes. O meu filho parou de frequentar, de participar dessas gangues, a minha filha já não tem mais depressão. Eu não sou mais doente, eu sou uma pessoa feliz, alegre, cheia do Espírito Santo. Passei a evangelizar novamente, faço parte da EBI novamente e no grupo de obreiros, né? E hoje eu tenho uma nova vida, bispo. Nasceu uma nova Simone. Nasceu uma nova Simone. Hoje tem uma vida completa. Sim, senhor. Principalmente espiritualmente. Espiritualmente, bispo. Simone, Principalmente. obrigado, tá? Tá bom, bispo. Bispo, mais um testemunho de vida. Estava afastada, voltou e se reencontrou com Deus. Que Deus abençoe o senhor.